estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História, aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Thaís e estarei com vocês a partir de agora. Hoje vamos conhecer como as moedas e o dinheiro surgiram. Mas antes de começar, vou passar algumas informações para vocês e para os professores que estão nos assistindo. A aula de hoje é destinada aos estudantes do 4º ano do ensino fundamental, anos iniciais, e irá trabalhar com a seguinte habilidade da BNCC: identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento das pessoas e mercadorias, analisando as formas de adaptação ou marginalização. Tem como objetivo identificar os diferentes usos e significado das moedas de troca e do dinheiro ao longo dos anos. O que você faz quando quer comprar algo? Uma bala ou um brinquedo novo? Você pede para sua mãe, seu pai, seu tio ou um responsável, certo? Você já deve se perguntado, de onde vem o dinheiro? Ah, vem do banco, né, professora? Você deve ter respondido bem assim aí em casa. Mas será que o dinheiro e os bancos sempre existiram? Vamos conhecer essa história? Antes, aproveita que a aula está começando e registra sua presença no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. É só apontar a câmera do celular que ele vai abrir direto na nossa lista de presença. Você já imaginou como seria a nossa vida sem usar o dinheiro? Seria estranho, não? Sabia que há muitos e muitos séculos o dinheiro não existia? No passado, as pessoas produziam as coisas somente para o seu sustento, como o arroz, o feijão e outras mercadorias. Quando produziam determinados produtos em excesso, elas resolviam trocar entre a comunidade ali o produto que sobrava. Então a primeira solução foi fazer trocas. Se a pessoa produzia muita fruta, ela precisava trocar com alguém por um grão, por exemplo, para cozinhar. E aí ela saía à procura de pessoas que tivessem interessado em frutas para fazer essa troca. Esse processo de troca recebeu o nome de escambo. E até chegar à forma como conhecemos hoje, o dinheiro passou por muitas modificações. No início da civilização, a base de existência era feita através do escambo, ou seja, na troca de mercadorias. Em algumas épocas, os grãos e sementes passaram a ter um valor simbólico, como o cacau, por exemplo. No passado, o cacau foi utilizado como moeda pela civilização maia, usado para pagar taxas aos líderes maias. E com o tempo, determinadas mercadorias, por terem importância à sociedade, passaram a ser mais valorizadas. E com isso, ficaram conhecidos como moeda mercadoria. As principais eram o gado e o sal, que era muito utilizado para a conservação dos alimentos. O sal era tão importante que serviu como forma de pagamento na época da Roma Antiga. E o termo salário surgiu daí, pois a forma de pagamento era realizada através do sal. Com o passar dos anos, essa forma de negociação, de troca, não foi dando certo, pois não havia como guardar essa riqueza, já que os alimentos eram perecíveis, ou seja, eles estragavam. Então, a melhor forma de conseguir guardar ou acumular riqueza foi com a descoberta do metal. No início, com o cobre, o ouro, a prata e o bronze, e que depois de um tempo houve uma padronização no formato e no tamanho dos metais. Mas foi somente no século VII a.C. que surgiram as primeiras moedas feitas de ouro e de prata. Inicialmente, essas peças eram fabricadas em processos manuais e muito rudimentares. E é nesse período que existe uma mudança de pensamento, saída de uma ideia de troca de excedentes para uma ideia de consumo, de acúmulo de riquezas. Durante a Idade Média, surgiu o costume de guardar as moedas com os chamados ourives. Imaginem só a dificuldade que era guardar todas essas moedas, que não eram moedas como a gente conhece hoje, elas eram feitas de ouro e de prata e de diversos tamanhos. Você já ouviu falar essa palavra, ourives? Sabe o que significa? Ourives ainda é uma profissão bastante comum hoje em dia. O ourives é a pessoa que trabalha com metais preciosos, como o ouro e a prata principalmente. E antigamente era bem parecido com o processo que acontece hoje, quando nós depositamos o dinheiro no banco e depois resgatamos ou usamos um cartão ali para pegar esse dinheiro. As pessoas levavam as moedas para os ourives
e eles guardavam e davam de volta um recibo a elas como segurança. Mais tarde, surgiram os primeiros bancos. Depois que as moedas surgiram, houve a necessidade de criar uma instituição, um lugar que guardasse e emprestasse essas moedas. E é nesse mesmo período que surgem as primeiras operações bancárias. E em seguida, surgem os bancos. Você sabe de onde vem esse nome, banco? Esse nome banco foi criado por banqueiros judeus de Florença, por causa da mesa onde eram feitas todas as trocas de moedas. E o primeiro banco surgiu em 1406, na cidade de Gênova, lá na Itália. Se chamava Banco di San Giorgio. Olha ele aqui na nossa tela. Muito bonito, né, pessoal? Com o passar dos anos, mais e mais bancos foram tomando conta do mundo. Os países foram criando seus próprios bancos, mas somente em 1983 os serviços bancários eletrônicos foram criados, e foi lá na Escócia. E acabaram se tornando uma forte tendência em todo o planeta. E foi a partir daí que a gente conseguiu sacar dinheiro em caixas eletrônicos, que ficam em lugares como agências bancárias, supermercados, shopping e até mesmo em farmácias como Caixa 24 Horas. Você já viu um caixa eletrônico aí onde você mora? Você já foi ao banco com seu pai ou o responsável? Aposto que vocês gostam de ganhar dinheiro, não é mesmo? Conta pra gente através do QR Code que tá aí na sua tela. Aproveita e já registre sua presença. Vou compartilhar com vocês uma experiência minha. Lá em casa, quando eu era criança, mais ou menos da idade de vocês, eu amava ganhar dinheiro do meu avô, da minha mãe, e meu tio sempre me dava umas moedinhas. Uma vez, meu avô me deu R$1. Aí eu guardei esse R$1 para poder juntar e comprar algo que eu quisesse. No outro mês, ele me deu mais R$1. Aí eu juntei R$2. Fiquei toda feliz. E na época, R$2 dava pra gente comprar muita coisa. Eu já tinha planejado comprar bala, pirulito e um salgadinho também. Só que eu guardei tão bem o dinheiro que eu esqueci dele. Ele ficou lá em cima do guarda-roupa da minha mãe. Aí 2 anos se passaram e eu fui ajudar ela a arrumar a casa ali, o guarda-roupa. Aí quando eu subi a escadinha, fui organizar a parte de cima do guarda-roupa para minha mãe, eu achei meus R$2. E eles estavam em moedinhas de 50 centavos. Eu fiquei tão feliz, eu tinha esquecido daquele dinheiro e quando eu achei, parecia que eu tinha ficado rica. Depois desse acontecido, eu resolvi que eu precisava de um cofrinho, para poder saber onde eu guardava minhas moedas, né, gente? Vocês têm esse costume de guardar dinheiro em casa também? Meu primeiro cofre foi eu quem fiz. Vamos fazer um também? Aí vocês escolhem de que forma vão gastar o dinheiro que vão juntar, se vão usar para comprar alguma comida gostosa, ou para ir viajar, ou para comprar um celular ou um jogo novo, beleza? Tá na hora então do nosso mão na massa. E hoje nós vamos fazer um cofrinho, então anota aí o que você vai precisar. Um pote ou uma vasilha, um vidro com tampa que você não usa mais. Aqui eu vou usar uma embalagem de creme de cabelo, que ia direto pro lixo. Mas você pode usar um pote de maionese, de creme de cabelo mesmo, ou até um pote de margarina, que ia provavelmente ir pro lixo. Separe algumas coisas para decorar o seu cofrinho. Pode ser cola colorida, pedrinhas, botões. Aqui eu vou usar o tecido. E separe também uma cola, para você fazer aí a sua decoração. Ah, faltou alguma coisa, né, gente? As moedas, pra gente colocar dentro do cofrinho. Então, mão na massa. Pegue aí o seu pote que você não usa mais. E é importante lembrar, pessoal, que esse pote precisa estar limpinho e seco, tá? Pote na mão, agora a gente vai decorar. Eu vou usar o tecido e uma cola que cola tecido e plástico. Essa cola eu preciso segurar um pouquinho para ela poder colar e aderir aqui no plástico. Tem que segurar um pouquinho até a cola secar e já vai tomando forma o nosso cofrinho. Pessoal, nessa hora é importante vocês chamarem um adulto, tá? Para ajudar vocês aí.
Aí, pessoal, ficou assim, deu o tempo de cola e já tá tomando forma o nosso cofrinho. Agora, nessa parte, a gente vai pegar a tampa do pote e aí vocês vão pedir ajuda ao seu responsável, à sua mãe, seu pai, para te ajudar a fazer um furo na tampa. Esse furo tem que ser do tamanho que passe uma moeda ou uma nota aí, né, um dinheiro. Eu já fiz a minha, tá vendo que o furo ficou bem grandão? E aí eu vou tampar meu pote. E aí ele já tá tomando forma, né, pessoal? Já parece um cofrinho. E agora é a parte da imaginação, né? A gente vai decorar e depois é só colocar as moedas. Eu vou usar alguns botões e uma fita. Fiz um lacinho. Nosso cofre. Agora é a parte mais importante. A gente vai colocar as moedas aqui dentro. O segredo do cofre, pessoal, é não abrir ele antes do tempo. Então a gente vai sempre enchendo até que ele fique bem pesado e só pode abrir quando ele estiver bem cheio, já não cabendo mais moedas. E tá pronto. No final, quando você encher o seu potinho aí, você pode gastar esse dinheiro que você juntou com o que você quiser comprar, né? Vai comprar um salgadinho, vai comprar um brinquedo novo, beleza? Se vocês fizerem esse potinho em casa, esse cofre, manda pra gente, né? É só tirar uma foto, marcar o perfil do nosso Instagram, que é o @deverimcasa-na-tv, que a gente vai conferir se vocês fizeram aí. E aí, pessoal, gostaram do nosso Mão na Massa? A gente fez um cofre hoje para guardar as moedas. Viram que o processo é demorado e a gente precisa esperar a cola secar. E agora, pensando aqui no Brasil, você sabe me dizer qual moeda ou qual dinheiro nós utilizamos? Hoje, a gente utiliza o real, não é mesmo? Tanto em moeda como dinheiro no papel. E hoje nós também temos o dinheiro digital, né, gente? Quem aí já ouviu falar em Pix? O Pix é um pagamento instantâneo feito através de aplicativos de bancos no celular. E o local responsável por fabricar moedas e dinheiro no Brasil é a Casa da Moeda. A Casa da Moeda foi criada em 1694 por Dom Pedro II, rei de Portugal, para atender à demanda de fabricação de moedas no Brasil colônia. Além do dinheiro, a Casa da Moeda também produz outros produtos de segurança, como passaporte, chips e selos oficiais. E no Brasil, foram vários os nomes dados à moeda brasileira: Reis, Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado, Cruzeiro Real. E em 1994 foi implantada a atual moeda, o real. Vários foram os modelos, tamanhos e dispositivos de segurança usados nessa fabricação de cédulas. Vamos conhecer esses modelos de moedas e dinheiros agora. Aqui a gente tem o Reis, que foi o nome de uma unidade monetária utilizada no Brasil desde a sua colonização até 1942. Temos também o Cruzeiro. O Cruzeiro foi padrão de moeda no Brasil de 1942 a 1967. E aqui temos também o Cruzeiro Real. O Cruzeiro Real foi um padrão de moedas no Brasil de 1993 a 1994. E em 1994, que o real que conhecemos hoje se tornou a moeda oficial do Brasil. Você já se perguntou quem são essas figuras que estão aí nas moedas e no dinheiro? Vamos observar essa imagem e tentar responder algumas perguntas. Quais dessas notas são brasileiras? Vocês perceberam a diferença entre as notas? Perceberam que existem imagens presentes em cada nota? Aqui no Brasil, as imagens impressas nas notas foram colocadas para que tivessem cores e tamanhos diferentes para cada valor. Vocês já repararam que existem alguns animais nas notas brasileiras? A impressão dessas imagens foi pensada para mostrar a diversidade dos animais e da fauna brasileira. Como na nota de R$5, que traz a imagem de uma garça, que é uma ave muito comum aqui no território brasileiro. E em outros países, será que eles utilizam o real também? Vamos conhecer quais são as moedas utilizadas em outros países. As moedas são diferentes em cada país. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles utilizam o dólar como moeda oficial. Já na Europa, a moeda oficial é o euro. E o dinheiro no Chile é o peso chileno.
Agora que você já sabe um pouquinho das moedas pelo mundo, nós vamos fazer uma atividade de caça-palavra. E aqui vocês precisam encontrar as palavras como o dólar, o euro, o peso chileno, o real, a rúpia e o won. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e tentarem encontrar os nomes das moedas utilizadas pelo mundo e já volto para conferir com vocês. Conseguiram achar os nomes de dinheiros ou moedas usadas no mundo? Vamos conferir onde estão essas palavras? Aqui nós temos o peso chileno, a moeda utilizada no Chile. E aqui nós temos o won. E aqui outro nome de moeda ou real, que é o rúpia. Aqui nós temos o euro, que é a moeda utilizada na Europa. E aqui em cima nós temos o dólar, que é a moeda utilizada nos Estados Unidos. E logo do lado a gente tem o real, que é a moeda utilizada aqui no Brasil. Pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Hoje nós aprendemos muita coisa. Conhecemos de onde veio o dinheiro, como as sociedades viviam sem ele no passado, falamos também das diferentes moedas utilizadas pelo mundo e colocamos a mão na massa. Fizemos um cofre bem bonitinho para guardar nossas moedas em casa. Espero que vocês tenham gostado da aula e aproveitem que ainda não terminamos. Registre sua presença nessa aula através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. É só apontar a câmera do seu celular que vai abrir direto na nossa lista de presença. Diz pra gente se você gostou dessa aula, viu? Até o próximo encontro aqui no Dever em Casa e lembre-se, mesmo distante, estamos juntos!